Só espero que isso esteja acontecendo no coração de vocês. A gente vai ter um testemunho agora. Eu costumo sempre dizer que testemunho serve para o nosso crescimento. Porque a gente ouve a vida das pessoas e quando elas começam a falar, a gente vê que elas têm tudo para dar errado. Tem tudo para que elas nem estivessem aqui dando esse testemunho. Mas para a glória de Deus, elas estão aqui porque elas se superaram. Não porque acharam forças em si mesmo, mas porque alguém sustentou elas. Esse alguém é Jesus. No testemunho agora que o Christian vai dar, que ele está vindo aqui, a gente vai rezar por ele ainda. Eu queria que você olhasse, porque muitas vezes o testemunho serve para que a gente não vá também pelos caminhos que outros da nossa família, outros que convivem com a gente, ou até nós mesmos às vezes passamos. Então vamos rezar agora pelo Christian, para que Deus possa usá-lo agora nesse momento, para que ele possa verdadeiramente mostrar para vocês que, assim como ele tem encontrado em Deus a força para ele do dia a dia, a força para que ele continue aqui, apesar de tudo que passou na vida dele, é a certeza que ele sabe que não está sozinho, porque Deus está com ele. E esse mesmo Deus pode estar com você. Fecha seus olhos, levanta tua mão aqui em direção ao Christian e vai pedindo que o Espírito Santo desça sobre ele, que Deus possa envolvê-lo nessa tarde, para que tudo que ele venha falar, dizer aqui, neste lugar, seja para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela vida do Christian, Senhor. Te agradecemos pelo testemunho que ele vai dar agora, Senhor. Por tudo que ele passou, por tudo que ele ainda passa, Senhor. Na certeza de que Tu és, Senhor, a força dele, assim como tem que ser a força de cada um de nós. Por isso repetimos aquelas palavras que Tu nos ensinaste, Senhor, pedindo pelo coração e pela vida do Christian. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está no mesmo lado que você, mas deveria estar. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Mas veja nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão, ou
que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Bendito seja Deus. E eu quis começar com essa canção porque eu creio muito naquilo que ela diz. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, não tenha dúvida. E eu sou prova disso, que por mais que venha tempestade durante a noite, algum dia vem o sol. Fala de vocês para a minha vida, eu não preciso me preparar, já estou preparado. Eu lembro da minha vida, você também deve ter isso na sua vida, né? A gente tem uns flashes quando pequeno, né? Tem uns flashes, lembro de uma festa aqui, de outra ali. E eu lembro assim, eu lembro de algumas coisas na minha casa, na minha família, eu lembro dos meus irmãos. Morei em algumas casas, então eu tenho uns flashes da minha infância. Eu lembro de algumas vezes, lá em casa, na parte da tarde, já era a época da sessão da tarde, né? Então, começava a sessão da tarde, era a época que a gente ia dormir, era a época que a gente ia comer um biscoito. E eu conto até para os meus amigos, eu lembro que uma vez, eu acordei, estava todo mundo dormindo, e fui comer um saco de biscoito que tinha lá na cozinha. E eu não sei se no seu tempo é assim, hoje em dia está um pouco mais liberado, mas no meu tempo, você só podia comer um biscoito quando seu pai ou sua mãe deixasse. Então, quando meu pai viu comer, ele não viu comendo um biscoito, já tinha alguns. Ele falou assim: agora você vai comer o saco todo. O Cristian comeu o saco todo. Outra coisa que eu lembro, uma vez que meu pai estava muito bêbado, e aí eu fui num bar, e quando o pai está bêbado, que é a hora da gente pedir dinheiro. Correto? Quem nunca fez isso, que me atire. Primeira vez. Eu fui lá no bar e falei: pai, não lembro quanto eu pedi a ele, mas me dá um dinheiro. Foi R$1. Exatamente. Pai, me dá R$1. Era a época do real. Hoje em dia é 10, 20, 50. Na minha época ainda era de humilde. Com R$1 antigamente você comprava, fazia um lanche inteiro. E aí ele falou assim: pega na minha bolsa. Quando eu cheguei em casa, morava lá na Javatá, lá em Costa Barros. Quando eu tô no armário, abri na bolsa dele, eu ali, fiel, ia pegar R$1. Ele apareceu na porta e falou: por que você está mexendo na minha bolsa? Falei: pai, senhor, não mandei pegar nada. Me botou de castigo de frente pro banheiro, fiquei lá a noite toda. E eu lembro da minha mãe falando assim pra ele: deixa o menino comer. Não vai comer não, tá de castigo. Fiquei lá na porta do banheiro. Então são algumas imagens que eu tenho. E um belo dia eu estava na minha casa, e eu lembro como se fosse hoje, alguém chamou, e como eu era criança, né, até hoje, os adultos tentam esconder da gente, mas a gente sabe de tudo. A gente, quando criança, sabe de tudo. E eu saí no portão, era um dia de muito sol. O dia que eu lembro daquele dia era um dia meio amarelo, porque estava muito sol. E eu saí no portão da casa que inclusive estou morando hoje, e era um amigo do meu pai. E ele veio dizer que meu pai tinha falecido na noite anterior, porque ele estava bêbado, ele tinha bebido muito, e ele foi com um amigo levar alguém em casa. E na volta, eles foram abordados, meu pai reagiu ao assalto e tomou, se eu não me engano, 5 tiros na cabeça. Foi para o hospital ainda com vida, mas não resistiu. E é por isso que eu tenho esses flashes do meu pai, porque eu perdi quando eu tinha 7 anos de idade. Eu perdi o meu pai. E aí, graças a Deus, eu fui vivendo. Criado pela minha mãe. Minha mãe, ela era espírita, então fui criado dentro do centro de macumba.
Eu ia, e eu não sei se vocês são assim, mas eu como criança não gostava do que eu via, as pessoas recebendo o santo, aquela coisa toda, mas eu achava que se eu fosse com a minha mãe, no início eu ia porque eu tinha que ir, minha mãe mandava em mim, eu tinha que ir, mas depois eu achava que eu protegia minha mãe, e quando ela saía sozinha, eu falava, não, tem que ir porque eu tenho que proteger a minha mãe. Então eu ia no centro de macumba com a minha mãe, aprendi a tocar aquilo ali, mas só a parte da macumba. E aquilo ali, e lá eu era muito bem acolhido. Conversava com os santos, Exu aquilo outro, cigano, que não sei o que lá. Sentava, conversava. Então eu fui crescendo nesse meio. Mas não eram esses os planos de Deus para mim. E quando eu tinha meus 15 anos, aí eu entrei para a igreja. A minha entrada na igreja foi um tanto interesseira. Eu gostava de uma menina, se chama Thaís. Até hoje ela se chama, tá vivo? E aí o Silvio, que não está aqui hoje, toca saxofone. A banda estava começando, Linguagem dos Anjos, que na época era Estrela da Manhã. Jesus nos libertou desse nome. E aí o que houve? O Silvio falou assim, pô, vamos cantar na banda. Na época eu cantava em uma banda de pagode e dançava em 2 grupos de lomberóbica. Aí eu disse, vamos pra banda da igreja. Eu falei, vambora, vamos ver o que tem lá. Eu lembro que eu não queria muito. Falou, quando ele falou assim, pô, a Thaís canta na banda. Aí eu, vamos lá então. Fui lá, fiquei aqui. E a Rafaela não me deixa mentir, ninguém me queria na banda. Ninguém, a Rafaela foi a primeira. Ninguém concordou com o Silvio que eu tinha que entrar falando, porque eu dançava do grupo de anual, era um pentelho. Continuo sendo, um pentelho santo. Então eu perturbava muito, então ninguém me queria na banda de jeito nenhum. Mas é aquela coisa, eu fui indo e estou até hoje, desde uns 15 anos. E fui indo, então me aceitaram. Me aceitaram na banda. E aí eu fui crescendo. Comecei a ir ao grupo de oração da capela. Fui para o grupo de oração. E a minha mãe, em nenhum momento me reprimiu. Pelo contrário. Eu lembro que todo final de ano eu tomava um banho, daquele negócio verde, qual o nome? Eu sei, tá vendo? Vocês sabem? Banho de arruda. Eu odiava aquilo porque era Natal, acho que era Ano Novo, né? E Ano Novo eu queria sair cheirosinho, né? Pegar as menininhas e tal. Tomava banho de arruda. E eu pegava o perfume do meu irmão, que eu não usava perfume, e se encharcava de perfume depois, sem minha mãe ver. Desde o momento em que eu entrei para a igreja, a minha mãe... E foi engraçado, porque eu lembro o primeiro ano que eu já estava na igreja, e todo mundo tomava banho de arruda. Minha mãe, tinha outras pessoas que moravam na casa, meu irmão. A única pessoa que minha mãe não chamou para tomar banho de arruda foi a mim. E eu lembro que eu ainda pensava assim, como é que eu vou dizer para minha mãe que eu não vou tomar banho? Eu não precisei dizer. E aí minha mãe foi apoiando a minha caminhada, porque a gente, já nos meus 16, 17 anos, a gente já saía muito para tocar, e praticamente a gente não ia de festa em família, nenhuma festa de família, praticamente eu não ia. E minha mãe só falava assim, amanhã é aniversário da tua tia. Amém. Ia lá, dava parabéns à minha tia, mas não ia às festas porque a gente está sempre em missão. E minha mãe, em nenhum momento, ela me reprimiu. Ela sempre me deixou seguir. E eu fui continuando minha vida. Deixa eu ver se eu lembro. E aí, continuei minha caminhada, continuei com minha filha na igreja. Fui da comunidade Maranatá durante 1 ano, mais ou menos, juntamente com a comunidade Canção Nova. Fiquei servindo ao Senhor lá nessas 2 comunidades. Fui crescendo como cristão, e a gente vai crescendo até morrer. Fui crescendo até hoje. Foi então que eu fiz um voto com Deus, que eu ia ficar 1 ano, aqui para vocês entenderem, tá, gente? Só 1 ano sem pegar ninguém. Era difícil, porque na minha época, antes dos meus 16, meus 15, 16, a gente não tinha isso. Era todo dia, era 2, era 3, e por aí ia. E era eu com os meus amigos, a gente se reunia, ia para a porta de escola e por aí ia. Então isso era muito difícil para mim. Então eu resolvi ficar 1 ano sozinho. Mas antes de eu ficar esse ano sozinho, o que me levou até essa decisão foi quando eu namorei com uma menina chamada Érica.
que não me deixa mentir. Rafaela é minha testemunha, Deus dando testemunho para vocês. Eu comecei a namorar e elas falavam, ela tanto a Thaís falava, essa garota não presta, essa garota isso, essa garota aquilo, não presta. Só que era bonita, né? Então pode não prestar e a gente não tá nem aí. Então eu fui e, namorando, um belo dia, fui ao jogo do Flamengo. E deixei de ir à missa. Faltei, acho que se não me engano foi a última vez que eu faltei a Santa Missa. Deixei de ir à missa e fui ao jogo do Flamengo. Quando eu voltei, o Silvio estava sentado lá no negócio lá de árvore. Tem a árvore e tem aquele negócio em volta, aquele concreto. Eu não sei o nome daquilo. Aí ele estava lá e chamou, pô, Cristo, deixa eu falar uma parada, mano. A Érica estava com o Fernando na frente da tua casa. Eu morava aqui, a Érica estava do outro lado da minha rua, com outro rapaz. E não era conversando. A partir daquele momento, eu vi que já estava me incomodando. E aí eu realmente mudei. E aí fiquei um ano sozinho. Consegui ficar um ano sozinho. Mas esse foi o meu Cristo. Eu com Deus. Então, depois disso, desse ano, eu comecei a namorar a Thaís. E aí foram... Eu não foi meus 18 anos? 17, 18, eu comecei a namorar a Thaís. Nos meus 18 anos, 17 anos, se eu não me engano, a minha mãe, ela tinha problema de diabetes. E tinha problema do coração. Metade do coração da minha mãe já não funcionava mais porque ela tinha tido 2 infartos. O médico disse que se ela tivesse o último, ela não ia aguentar. E ela descobriu que ela também era diabética. Ela descobriu porque ela deu uma topada e aquilo ali não sarava, ficava aquela bolha lá, aquela coisa. Ela foi no primeiro médico que ela foi, o médico disse que ela teria que arrancar todos os dedos do pé. No segundo, falou que tinha que arrancar 3. Aí no outro, falou que só teria que arrancar 1. Então ela arrancou um dedo do pé. Foi aí que ela descobriu que era diabética. Então um belo dia eu estava em casa e minha mãe tinha passado o dia inteiro, desde de manhã, bebendo o dia inteiro. E minha mãe bebia muito, desde que eu me entendo por gente, minha mãe bebia. Então minha mãe era acostumada a beber. Então quem é acostumado a beber, demora a ficar bêbado. E era difícil realmente eu ver minha mãe bêbada. Mas ela bebeu o dia inteiro e ela não estava bêbada. Ela só ficou bêbada depois que ela dormiu. E eu lembro que eu estava até no portão conversando com a Bia, uma colega minha, e falei assim, Bia, eu estava no portão da Bia e falei, Bia, eu vou entrar. Entrei e minha mãe estava deitada no chão dormindo. Minha mãe levantou e disse, eu estou com dor no braço. Se você tem alguém na família que já teve infarto, sabe que dor no braço é um sintoma que a pessoa pode estar tendo infarto. Falei, mãe, quer que ligue o médico? Ela, não. Voltou a dormir. Quando ela acordou de novo, voltou a dor no braço. Aí eu nem perguntei e liguei para a ambulância. A ambulância pediu para eu dar liguei para o plano de saúde. O plano de saúde pediu para eu dar um AS para minha mãe. E aí eu fui na rua, chamei um amigo nosso, ele pegou ela de carro e fomos para o hospital. Chegando lá no hospital, a minha mãe estava com tanta dor que nem morfina passava a dor da minha mãe. E ela gritava de dor. E aí o médico olhou para mim e falou assim, ó, nós vamos dar um remédio para tua mãe que agora, mas ela vai apagar. Vamos levar ela para o quarto, vamos internar ela, mas ela vai apagar, ela vai passar dor, mas ela vai apagar. Se ela levantar meio estranha, é só por causa do remédio mesmo. Dito e feito. Subi para o quarto com a minha mãe, dormi no quarto com ela. No outro dia, ela acordou, já estava melhor. E eu fui trabalhar, porque nessa empada eu vendia empada na rua. Vendia, e era muito bom. Dava dinheiro, gente, R$60 por dia, tá bom não? Mas graças a Deus, foi uma das melhores épocas. Eu vendi empada não, então fui. E minha mãe disse assim pra mim, Christian, não fala pra ninguém que eu tô no hospital, que senão vão me encher o saco. Porque minha mãe fumava muito. Aí quando ela passava a mão, ela deixava de fumar 2 meses. Ela deixava de fumar 2 meses na frente de todo mundo, mas saía do banheiro com aquele cheiro de cigarro. Só ela acreditava que ninguém sabia. Amém. Então, nisso, a minha mãe falou para não avisar ninguém.
mais tarde eu já vou embora. E realmente ela estava melhor. Mas mesmo assim, eu lembro o Maurício falando pra mim, meu ex-sogro, pai da Thaís, obrigado. Ele falando assim pra mim, cara, avisa alguém da tua família, vai que acontece alguma coisa. E eu avisei meu tio. Falei, tio, minha mãe não tem nada, pediu pra não avisar ninguém. Aí meu tio já avisou pra todo mundo. O culpado não fui eu. Então, beleza, fui, vendi minha empada, fui pra uma reunião na igreja e fui pro hospital. Chegando no hospital, minha mãe estava deitada, minha família já sabia, e ela estava falando no telefone com a minha tia. E eu cheguei, fiquei no quarto com ela e ela falou assim, vou tomar banho. E nisso ela não trancou a porta, mas só encostou. Eu lembro que eu estava na cama, vendo era uma quarta-feira, eu estava na cama vendo futebol. E daqui a pouco eu ouvi um barulho. Eu pensei, quando eu olhei no corredor e não tinha nada. Quando eu olhei no corredor e não vi, não tinha nada, eu lembrei que minha mãe estava no banheiro. Eu corri pro banheiro e minha mãe estava jogada no boxe. Eu voltei, gritei aos enfermeiros, e os enfermeiros vieram correndo, a gente levantou minha mãe. Quando minha mãe levantou, ela já não sabia quase quem era ela. Porque ela começou a falar umas coisas emboladas, e isso é um dos sintomas quando a diabetes está muito alta. Então ela não sabia o que ela estava falando, e nós sentamos ela começou a dizer que estava muito abafado, que queria sair daquele quarto, e a gente desligou o ar-condicionado, abriu janela, mudamos a minha mãe de quarto, e foi aí quando nós mudamos a minha mãe de quarto, que ela começou a ficar com muita dor. Ela tinha muita dor, e teve a hora que ela começou a dizer para mim, Cristian, eu vou morrer porque eu nunca senti isso antes, que eu tô sentindo que eu vou morrer. Chama o médico, quem estava cuidando das enfermeiras, chama o médico. Eu comecei a não fiquei desesperado. Eu lembro que eu estava rezando o terço do lado dela, mas eu comecei a procurar um médico, e nada do médico vir. E o médico disse para mim, não, já chamaram o médico. Isso eu estava sozinho no hospital com a minha mãe. Já chamaram o médico. Eu falei, então cadê o médico? E eu desci o elevador atrás do médico, fui lá. Eu lembro que eu não busquei o médico, ele estava já vindo. Aí eu subi no elevador de novo com ela, falei o que estava acontecendo. Ele foi, disse assim, nós vamos ter que levar sua mãe para o CTI. E aí minha mãe continuava dizendo, eu vou morrer. E eu lembro que a salvação da minha mãe entrou quando ela olhou para mim e falou assim, porque eu já tinha outras vezes, minha mãe infartou 2 vezes, então outras vezes dormido com minha mãe no hospital, outras vezes minha mãe achou que ia morrer, mas ela nunca foi tão intensa, e nunca disse para mim que achava que ia morrer. Ela dizia depois, achava que dessa vez sua mãe não passava, hein? Então, das outras vezes, ela só ficava internada, eu ficava com ela. Eu lembro que eu até fazendo música no hospital. Mas dessa vez ela começou a gritar, sua mãe vai morrer. E quando começaram a preparar para descer ela para o CTI, ela disse para mim, reza para mim, faz uma promessa, eu não quero morrer. E foi ali que a salvação da minha mãe entrou, porque foi quando ela reconheceu que Deus podia salvar a vida dela. Então nós descemos para o CTI. E foi a última vez que eu vi a minha mãe viva. Nós descemos no elevador e eu perguntei para ela quando ela estava entrando no CTI, a senhora está melhor?
E ela disse: agora eu tô. E entrou pra CTI. Eu fui pra casa, lembro que eu dormi na casa da Thaís. Cheguei em casa e falei pro meu irmão e pra Vanusa, minha comadre. Minha mãe não tá bem, foi pro CTI. E porque ela teve... Expliquei tudo o que tinha acontecido. Fui dormir na casa da Thaís. Porque naquele dia no CTI, quando minha mãe entrou pro CTI, aquilo ali parecia um filme. Porque quando o CTI lá daquele hospital é pequeno, a parte de espera. Quando minha mãe entrou, nem enfermeiro tinha. Estava uma chuva muito grande e eu estava ali sozinho. E eu ficava ali, não podia entrar, e uma hora veio o enfermeiro e disse pra mim: olha, estão cuidando da sua mãe, já sedaram ela, vai ficar tudo bem. Amanhã você volta. Mas eu não queria ir embora. Então eu subi pro quarto e fiquei no quarto, mas eu também não conseguia dormir no quarto. E fiquei andando pelo hospital. E aí eu não conseguia mais ficar no hospital. E aí eu fui, andei mais ou menos uns 30 minutos e voltei para casa andando. E aí no outro dia, de manhã acordei e era dia de visita. Acordei numa quinta-feira, fui para o hospital. Chegando lá, me disseram que eu não podia entrar, só podia entrar no horário da visita. Então eu voltei, a visita era às 3 horas da tarde. Minta, a visita era às 2 horas da tarde. Era às 3 mesmo, isso mesmo. Então eu fui e voltei. Falei com o Val, meu irmão, que a gente tinha que ir para o hospital para ver minha mãe. Falei com a minha tia disse assim: quando ela voltar eu a vejo. Eu falei: tia, vamos, melhor a senhora ir no hospital ver minha mãe. Porque mesmo com a minha fé que eu tinha e tenho até hoje, eu tinha algo no meu coração que eu sabia que era a hora da minha mãe. E eu falei pra minha tia aí. E quando nós chegamos no hospital, a visita não estava acontecendo porque eles estavam eu esqueci o nome que eles me deram. Lembra o nome, Rafael? Como se dá? Mas eles estavam num processo lá, eles chamam de alguma coisa. Então nós aguardamos. E teve uma hora que chamaram a família da Janaína. E aí nós subimos, eu, meu irmão e minha tia. E aí levaram a gente para uma sala e o médico disse: a sua mãe, essa noite ela resistiu a 2 paradas cardíacas, mas hoje, se eu não me engano, foram as 10 para as 3 da tarde, às 3 horas da tarde, ela faleceu. E aí, não tem o que fazer. A gente chora, mas vida que segue. E eu continuei. 2 dias depois eu estava dando testemunho do que tinha acontecido no hospital. Estava dando testemunho num retiro que já estava programado para eu fazer uma pregação. E graças a Deus foi uma bênção. E graças a Deus continuei a minha caminhada, vivendo a graça de Deus. Eu disse para vocês, eu tenho um irmão chamado Val, que tem mais André, André, Bilil, Cristiano. E mais 3 irmãos por parte de pai, Val por parte de mãe. Esse meu irmão, ele sempre gostou muito de funk e tal. Foi daí que veio o meu aprendizado com funk. Daí que eu gostava de funk. É por isso que hoje eu odeio. Mas ele gostava muito de funk e tal, enfim. E era uma coisa engraçada, porque eu sempre fui de igreja, ele nunca foi. Mas se você entrasse no meu quarto, até hoje. Mas se você entrar no meu quarto, tinha a parte do Christian e a parte do Val. Que a parte do Christian, todo bagunçado, e a parte do Val, toda direitinho. Então meu irmão era a parte da minha mãe organizada. E eu a parte bagunceira. Então, eu morava com a minha comadre, morei com a minha comadre, com meu irmão, com minha filhada. Então, um belo dia, a minha comadre veio dizer que estavam dizendo que o meu irmão estava abusando da afilhada dele. E a afilhada dele era filha de um chefe de tráfico
de onde eu moro. E o assunto morreu, para mim tinha morrido. Foi falado isso e rolou. E um certo dia a Vanusa me ligou e disse: Cris, vem para casa, porque o Jefinho veio aqui, que é onde eu dono do tráfico, e falou que está sabendo de tudo. E meu irmão estava trabalhando. E daí eu fui lá. E ele falou: ele veio aqui e falou para ninguém avisar ele, ninguém fazer nada, que ele vai conversar com ele. A gente sabia não sabia que ia conversar, mas a gente não podia fazer nada. Até porque toda a nossa família mora lá. Na época, quando eu morava a Thaís, toda a família da Thaís também morava lá e todos me conheciam. Então a gente tinha que fazer uma coisa, esperar. E eu lembro que eu tinha uma pregação para fazer nesse dia no grupo de oração. Eu subi para fazer a pregação, fiz a pregação e desci. Quando desci na minha casa, tinha lá o pessoal que morava comigo e a mãe da garota junto com a irmã lá esperando o Valk não ia chegar. E o Valk chegou. Depois que o Valk chegou, o Valk falaram para ele no portão alguma coisa. A mesma cara que ele entrou foi a mesma cara que ele saiu. Ele entrou, ficou lá, quieto. Nós ficamos lá, ele ficou lá, descalço, com a blusa do Flamengo, com a bermuda. Ele ficou lá parado. Passou mais ou menos uns 40 minutos, chamaram ele no portão. A voz que eu não esqueço nunca mais: Valquer! E ele foi pro portão e levaram ele de moto para dentro da favela. E aí vieram dizer pra gente que eles estavam no sofá, estavam conversando com ele. E uns 10, 15 minutos depois a gente ouviu um tiro. E aí a gente ficou aguardando naquela angústia, naquela agonia. E aí a gente resolveu ir lá embaixo, ver o que estava acontecendo. E nós fomos, disseram que já tinham levado meu irmão para algum lugar. E nós voltamos para casa. Mais tarde, mais ou menos às meia-noite, disseram que já tinham colocado meu irmão dentro de um carro, né, perto da minha casa, dentro de um carro, e dentro desse carro ele estava todo picotado. E colocaram ele num carro dizendo que estuprador morre cedo, algo desse tipo assim. E ali eu fiz aquilo que eu fiz com a minha mãe, eu fiz. Fui informar a família, fui no ML. Quando eu cheguei no ML, fui com a funerária no ML. E lá estava demorando muito, era no mesmo dia, à noite. Eu lembro que eu fui na garupa do carro do meu tio, é uma picape. E lá era perto, né? E eu fui chovendo aquele dia. Eu ia chorando até o ML. Quando chegou lá, a gente ficou esperando, eu com meu tio, com mais um rapaz da funerária. Daqui a pouco chamaram o rapaz da funerária. Aí o rapaz da funerária veio e disse que... Minto, meu irmão não estava todo picotado, ele estava com os braços picotados. E o rapaz veio dizer que estava faltando uma mão do meu irmão que não poderia liberar. Eles queriam dinheiro para liberar porque estava sem uma mão. E aí ele fez um escândalo e aí liberaram. No dia seguinte foi o enterro do meu irmão. E aí, graças a Deus, mais uma que o Espírito Santo conseguiu fazer com que eu ficasse firme. Porque ao contrário do que parece, quando essas coisas acontecem na minha vida, ao invés de eu ficar para baixo, eu só me levanto mais. Eu continuei a minha caminhada, continuei com o Ministério de Música, continuei com as missões, que graças a Deus continuo até hoje. E eu falei pra vocês que eu namorei a Thaís, né? Namorei 3 anos e fiquei noivado mais 4 anos de namoro. Durante todo esse tempo, tudo isso que eu passei, até como antes, como amiga, a Thaís sempre esteve do meu lado em todo esse sentido. E quando a gente fez 3 anos de namoro, eu pedi ela em noivado. A gente estava numa fase muito boa e eu pedi ela em noivado.
colocamos aliança e começamos a fazer planos. E eu, desesperado, comecei a ver coisas para a gente casar. Virei corretor de imóveis, porque se eu virasse corretor de imóveis, de certa maneira você tem aquele dinheiro que vem. Fiquei 4 meses e não vendi uma bala. Então virei corretor de imóveis. Então tudo eu fiz em função desse casamento. Tudo preparado, até os padrinhos já estavam escolhidos. Rafaela, meu madrinho, Léo, meu padrinho, outras pessoas também, meus padrinhos. E quando foi dia 6 de janeiro de 2011, isso? 6 de janeiro de 2011, nós fomos para Mangaratiba passar o ano novo. Quando nós voltamos, antes disso, em novembro, a Thaís chegou para mim e falou que queria um tempo. E eu, sabendo que naquele momento eu não a perderia, eu disse assim: eu não quero tempo, se for para tempo eu quero terminar. E ela pensou melhor, naquela hora mesmo, pensou melhor, falou assim: não, me desculpa, eu estou assim, eu estou assado. E aí quando foi no dia 6 de janeiro, ela me chamou para conversar, sentou, eu sentei aqui, olhei para ela e falei assim: você quer terminar comigo? E ela falou que queria terminar comigo. Naquela hora, eu fiquei meio que tranquilo. E se eu não me engano, eu não me lembro, eu acho que eu desci a rua e fui para sua casa, não, esse dia. Isso. E eu desci a rua, fui para a casa da Ana Lúcia, minha intercessora ali atrás, que é tia da Thaís. Ela tá dando tchau lá, gente, aquela ali. Eu desci para a casa da Ana Lúcia e comecei a chorar. E eu lembro que eu chorava e rezava ao mesmo tempo, cantava, falava isso, aquilo, outro, blá blá blá, cantava, chorava. Mas não parou por aí. Eu perturbei a Thaís durante quase 3 semanas. Eu ligava para ela chorando porque foi na segunda-feira que a minha ficha foi cair. No domingo eu fui a uma festa e na segunda-feira minha ficha foi cair. Eu começava, eu ligava, eu chorava. E aí que apareceram os amigos da minha vida. Aqueles que eu carrego até hoje. E aí veio o Léo, aí veio a Rafaela. E era chororô pra cá, ligação pra cá, ligação pra lá. Eu perdi a minha mãe, perdi o meu irmão. Mas o tempo que eu mais sofri foi no término desse namoro. O tempo que eu digo de relógio. Porque foi mais tempo. Porque a minha mãe eu perdi, eu não a terei mais. Meu irmão eu perdi, eu não terei mais. Mas a Thaís estava ali. Então eu comecei a achar aquilo um absurdo. Eu ia na casa dela, a gente conversava, ela dizia que a gente ia voltar, que não sei o que lá. E que ela disse para mim que era um tempo que Deus estava pedindo a vida dela. E que eu tinha que entender. E foi. Eu sofri janeiro, fevereiro. Quando foi em fevereiro, no final de fevereiro, se eu não me engano, a Thaís, só para vocês se situarem, era também do Linguagem dos Anjos. Quando foi em fevereiro, e as missões do Linguagem dos Anjos eram um clima, vocês imaginam como é que era o clima, né? Era um clima péssimo. De janeiro a fevereiro foi um clima horrível. O pior tempo do Linguagem dos Anjos. Mas a gente ia nas missões. E quando foi, se eu não me engano, no final de fevereiro, a banda, a gente estava cheio de problemas, nós nos reunimos numa capela, e aí um por um começou a dizer que estava saindo da banda. A banda que eu tinha lá desde os meus 15, 16 anos. Eu não lembro quem levantou primeiro, você lembra? Rafaela foi a primeira a dizer traidora. O cara levantou e disse que estava orando em Deus e blá 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 blá, contou uma história. Brincadeira. Mas ela disse que estava saindo de Linguagem dos Anjos. Aí ele acompanhou a Thaís, me disse que estava saindo. O Tiaguinho, que era o tecladista, também disse que estava saindo. Mais alguém? O Felipe, também, que era a voz, também disse que estava saindo. E acabou, né? Sobrou eu e a Ana Lúcia.
Eu e a intercessora. O Silvio não conta. Eu e a intercessora. E eu lembro que aquele dia eu chorava. E eu lembro a música que eu cantei naquele dia, da em Dó maior. Eu lembro até hoje da tua cara, quando eu cantei essa música. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso uma força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu lembro que eu cantei essa canção porque era a canção que eu já cantava devido a alguns fatos ocorridos da minha mãe e do meu irmão. Então todas as vezes que eu estudava em momento de oração e outras pregações, eu cantava porque é só com essa força estranha pra gente, né? Essa força que vem de Deus. E é uma força estranha, porque quando a gente é pra estar no chão, a gente está de pé. E aí ele terminava a linguagem dos anjos, entre aspas. E eu cumpri a agenda da linguagem dos anjos. A gente tocava todo sábado, todo primeiro, último sábado numa missa. Eu ia, esse sábado tocava. E até o momento em que a Rafaela me chamou para conversar e que ela queria reestruturar a banda. E aí foi que trouxe a Dayana. Fizemos uma caridade e a Dayana, acolhemos a Dayana no nosso meio. E aí entrou a Dayana e esses abençoados aqui atrás, que às vezes não são não tão abençoados, Dayana. E aí quando foi março, isso, se eu não me engano, eu estava na igreja, o momento Thaís ainda era bem vivo dentro de mim. E eu estava na igreja, a igreja tem um bolo em cima, eu estava tocando. E a Thaís esqueceu o celular. E aí o Júlio falou, de quem é esse celular? Thaís, pode deixar que eu entrego. Peguei o celular e subi para a minha casa. Eu moro assim, a Thaís mora embaixo da minha rua. Eu subi já ligando o celular. Liguei o celular e quando eu peguei na primeira mensagem, tinha uma mensagem assim: amiga, infelizmente não poderei ir, mas aproveite e namore bastante. Aquilo ali eu já me transformei. E aí comecei a ver mais algumas mensagens, mas não quis terminar de ver, eu não consegui. E ela estava namorando um rapaz que era padrinho do nosso casamento. E era o tecladista da banda. E aí aquilo pra mim foi um choque. Foi um choque e não foi. Porque quando eu terminei com a Thaís, no dia que eu terminei, eu disse pra ela assim: você vai namorar com o Thiaguinho. E ela só faltou me xingar, dizendo que ela não tinha me traído e blá blá blá. E dito e feito, eu peguei o celular, liguei pra ela, falei assim: Thaís, ela tá com o celular? Falei assim: tô com o seu celular, vem aqui que eu quero conversar contigo. Aí ela: não vou aí, desligou o telefone. Eu fui, desci, entrei no quarto dela, então eu e ela. Ele estava lá, sentado no sofá, mas não sabia que eu sabia. E entramos no quarto e eu falei assim: você está namorando com o Thiaguinho. E ela começou a não ter o que dizer. Ela disse que aconteceu e blá 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 blá. Mas enfim, encurtarmos a história. A partir daquele dia foi o dia que eu não disse basta,
Minto, não foi o dia que eu disse vai. Eu jurei que ainda ia voltar. Se você já namorou algum dia na vida e já terminou com alguém, você sabe que é exatamente assim que funciona. E pior, quando acontece uma situação dessa, o que acontece com o rapaz? Se revolta. Aí ele acha que vai descobrir quem é porque encontrou a liberdade. Eu também me revoltei, mas comigo mesmo. E eu orava sem cessar, dia e noite, para Thaís voltar. Foi a época que eu mais rezei na minha vida. E eu andava pelo centro da cidade chorando. Eu ligava para Rafaela, eu ligava para Penha, eu ligava para Carol, ligava para o Léo. É porque cada um dizia uma coisa diferente, mas no mesmo sentido. Mas fui vivendo bem, chorando, sofrendo, como diz aquele salmo. Mário, quantos, Mário? 5. 5 minutos eu não terminei metade da história. Então, e aí, Mário, me atrapalhou, né? E aí, enfim, para fechar a história, e fui isso durando até junho, mais ou menos, até junho. E graças a Deus o Senhor me deu essa paz, até junho, por aí, final de junho. E aí, quando foi em novembro, amor, foi novembro? Novembro eu comecei a namorar com a Maiara. Essa linda aqui que está aqui, pode aplaudi-la por gentileza. Mas eu só comecei a tentar namorar com a Maiara a partir do momento em que o meu coração estava curado. Eu não procurei a Maiara para que eu pudesse esquecer a Thaís. Eu curei o meu coração primeiro, para depois ficar com a Maiara. Vida que segue, graças a Deus. Fizemos 9 meses de namoro no dia 16. E Mário disse que eu tinha 5 minutos, então tem que encurtar a história. Um belo dia eu cheguei, estava trabalhando. Hoje em dia, moro com a minha avó. Morava com a minha avó e com meu tio. Então, cheguei em casa depois do Dia das Mães. Foi maio, não é isso? Maio. Depois, segunda-feira, cheguei em casa. Para encurtar a história, quando eu abri o portão, a porta da sala estava aberta e a luz do fundo estava apagada, coisa que a minha avó não costuma fazer. Ela deixa aberto porque eu estou chegando. E eu já estranhei. Desculpa. Quando eu entrei na sala, quando eu olhei para o banheiro, eu já vi um pé. Quando eu entrei dentro do banheiro, meu tio jogado no chão. Quando eu virei o meu tio, a boca dele já estava toda cheia de sangue. E aí eu corri desesperado, chamando os vizinhos, chamei um amigo meu, Alex, que estava passando na rua, levantamos ele, colocamos ele na cama, tentamos ouvir respiração, não conseguimos, pulsação, nada, ligamos para a ambulância, e a ambulância veio, detectou que ele já estava morto. E eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas sem conseguir entrar em casa direito. Uns 3 semanas, quase um mês. E aí a Rafaela acolheu o pobre. Aí fui morar na casa da Rafaela. 3 semanas. Acho que é só isso, gente. Só graças a Deus. E aí eu fui caminhando. Estou até hoje, graças a Deus, a linguagem dos anjos voltou. E eu estou firme para a glória de Deus. Esse testemunho, o final dele é importante, porque eu percebi que durante todo esse tempo da minha vida, eu aprendi a valorizar as pessoas, e principalmente os meus pais. Eu não tive pai desde meus 7 anos de idade, não lembro do meu pai. Não lembro do meu pai assim, não lembro muita coisa do meu pai. E fui criado pela minha mãe. E eu digo para todo mundo que a minha família era uma família perfeita, entre aspas. Porque eu não lembro nenhum dia, até os meus 20 ou 21 anos, que foi onde meu irmão estava vivo, não teve um dia que eu briguei com o meu irmão.
Não teve um dia que eu briguei com meu irmão. E não teve um dia que eu respondi a minha mãe. E o meu irmão respondeu a minha mãe, dá para contar nos dedos, 8, 9 vezes. No máximo. E felizmente porque em tudo nós devemos dar graças, o Senhor nos levou. Então eu aprendi a valorizar. Porque hoje em dia o tratamento de pai, mãe e filho é uma coisa de horror. Em todas as casas que eu vou, que tem pai, mãe e filho, o tratamento é igual. É o filho ou a filha que responde o pai, responde a mãe, como se fosse um amigo da... Pior, não é como se fosse um amigo da rua, porque o amigo da rua não fala como fala com o pai. O amigo da rua é carinhoso. Então, eu aprendi que a gente tem que perdoar, porque hoje eu não trago nenhuma mágoa do meu pai e nenhuma mágoa da minha mãe. Porque minha mãe me criou bem a vida inteira. Eu não tenho que reclamar da minha mãe. Quando eu quis seguir aquilo que eu quis, ela deixou. E é muito triste hoje o que a gente vê. É pai que bate no filho e moram na mesma casa e não se falam. E é por isso que esse momento agora que nós vamos fechar é um momento de perdão. Para fechar esse testemunho, um momento em que você vai ter a oportunidade, simbolicamente, de perdoar o seu pai e a sua mãe. Porque talvez você não tenha tido a mesma liberdade que eu tive. Quando vocês estavam almoçando, nós fomos para a capela. E a intercessora disse tudo aquilo que eu também estava sentindo. E enquanto nós estávamos aqui pela manhã, Deus falava muito forte no meu coração. Um coração que tem mágoa não consegue se abrir ao Espírito Santo. Eu não sei se você também teve namoradas como eu tive, que traiu na frente da minha casa, mas que de repente está até hoje a mágoa dentro do teu coração. Eu não sei se você teve um pai ou uma mãe como eu tive, ou se foi completamente diferente, e até hoje é completamente diferente. Por isso que eu vou chamar os rapazes aqui. Rafael e Carolina. O Rafael vai ser o pai de vocês hoje. E a Carolina vai ser a mãe. O Mário e a Dayana. A Dayana, ela vai ser a irmã, vai ser a namorada. E o Mário também vai ser o irmão, vai ser aquele namorado que de repente te fez uma mágoa. Eles dois, graças a Deus, vão se casar, se Deus quiser. Então, na unção do Espírito Santo eles vão receber. E se você, às vezes você tem alguma coisa a dizer, pedir um perdão, de repente pedir perdão à sua irmã, à sua namorada, porque você fez alguma coisa pela sua traição, você não teve coragem de pedir a ela, isso está dentro do teu coração. E o Mário é a mesma coisa. E o seu pai e a sua mãe, a mesma coisa. Você vai se dirigir aqui, você que tem alguma coisa a pedir perdão ou a perdoar. Talvez um momento em que a sua mãe foi muito rude com você, seu pai foi muito rude, é muito rude, e você não consegue abrir o teu coração ao perdão. Mas esse é o momento essencial para o Glorifica Jovem. É o momento da abertura do teu coração, e a partir disso, Deus fará maravilhas no teu coração. Nós vamos cantar uma canção, e você é livre. Você pode levantar, não esquenta com quem está do seu lado, não esquenta se você quiser chorar, não tem problema, você é livre. Está aqui o teu pai, a tua mãe, para você dizer aquilo que você precisa, para você dar aquele perdão, para você pedir. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego de meu lar.
coragem, irmão. A família se ajuntava lá na penha conversar. Os pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Tenha coragem de você o primeiro passo. Às vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele apagava e perguntava quem fizera estripolia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou um consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço, do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Se amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. E nós vamos, quando fala de pai e mãe, nosso coração fica mexido, não é verdade? Só que nós vamos assim dar uma respirada, uma parada, e essas lágrimas aí, tem lágrima que está guardada no coração há tantos anos, não é verdade? A gente lembra do nosso pai, da nossa mãe, e a gente sofre muito, ou por não ter coragem, ou por talvez não ter mais a oportunidade, porque ele não está mais no nosso meio. Então nós vamos agora nos preparar para a nossa adoração, tá bom? Nós teremos uma adoração agora e louvamos muito a Deus, né? Por tudo aquilo que Deus colocou para nós através do irmão. E eu convido assim a você ficar de pé nesse momento, respira fundo. O que mais o Senhor quer fazer no meio de nós?
Eu não vou pedir para você impor as suas mãos, não, mas que você coloque a mão no seu coração. Porque nessa Ave Maria que nós vamos rezar, nós pensamos que Maria, como mãe de Jesus e nossa mãe, mãe da nossa família, visite a nossa família nesse momento, visite a nossa casa, visite os nossos pais também, e que ela apresente a seu Filho Jesus todas as nossas lágrimas, todas as nossas dores, que nós começamos já a derramar aqui, talvez que já esteja guardado há tanto tempo dentro do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.